filosofia de Max Stirner realmente vale a pena ser lida. Por Hermann Duncker. Tradução por Jacob Blumenfield. Max Stirner é lembrado principalmente como pensador nihilista ridicularizado por Karl Marx, mas, argumenta um artigo recentemente traduzido do socialista alemão Hermann Duncker, a filosofia de autolibertação de Stirner tem lições importantes para o movimento da classe trabalhadora. Introdução do tradutor. A classe trabalhadora precisa de uma filosofia, e em caso afirmativo, qual? Talvez não haja resposta mais chocante do que a dada pelo político socialista e historiador Hermann Duncker em 1897. Ele respondeu que sim, é necessário uma resposta, e que deveria ser a filosofia de Max Stirner. A filosofia proletária, como a filosofia do famoso nihilista anarquista Max Stirner? Isso não faz qualquer sentido. Se assumirmos que a filosofia de Stirner é simplesmente anarquista e nihilista. Uma descrição tão ridícula do pensamento de Stirner tem sido divulgada desde a publicação de seu livro O Único e Sua Propriedade, muitas vezes mal traduzido como O Ego e Seu Próprio, em 1844. E, no entanto, tal descrição não contém nenhum fragmento de verdade. Tendemos a pensar em Stirner como um contraponto negativo a Karl Marx ou uma analogia positiva a Friedrich Nietzsche. Raramente ele é lido em seus próprios termos, exprimido entre os anarquistas que se apropriam dele e os marxistas que o denunciam. Stirner quase não teve espaço para respirar. E ainda assim, nem sempre foi assim. Em vez de lê-lo como um mau hegeliano ou um bom nietzschiano, deveríamos tomá-lo pelas suas próprias palavras, como um grande crítico da sociedade moderna, um destruidor implacável de ídolos e identidades, um pensador que desprezava os chavões do patriotismo, a essência da ética, ritual de religião, deuses de gênero e normas de nacionalidade. Stirner defendeu a autolibertação do indivíduo de dogmas fixos e convenções sagradas através da combinação com outros em associações voluntárias para realizar o que ninguém poderia fazer por conta própria, ser livre. Para Stirner, a luta para viver a própria vida livre da dominação dos outros exige a partir de si mesmo, das próprias necessidades e desejos, e construir a partir daí. Chega de lutar pela causa de Deus, pela causa da nação, pela causa do povo, mas por si mesmo, pela sua própria causa. Esta causa não é redutível à maximização da utilidade, à aquisição de riqueza ou à procura de prazer. Pelo contrário, ela nomeia uma multiplicidade de fins incomensuráveis que cada indivíduo persegue ao longo da sua vida em mudança, por vezes falhando, por vezes alcançando, sempre lutando de novo. Alcançar tais objetivos é impossível por si só, portanto o egoísmo, como Engels observou uma vez, transforma-se imediatamente em comunismo, pois não se pode apropriar-se da própria vida sem o poder que advém da luta comum com os outros, por nós mesmos, com alegria e solidariedade. Esta visão, perdida e descoberta ao longo dos tempos, encontra expressão adequada neste texto curto e otimista de Hermann Duncker, publicado originalmente no Sozialistischen Monatshefte em julho de 1897 e aqui traduzido para o inglês pela primeira vez. Duncker é uma figura impressionante na história socialista alemã. Nascido em 1874, filho de um comerciante falido de Hamburgo, a família Duncker mudou-se para Göttingen, onde Hermann cursou o ensino médio, criado por sua mãe. Em 1897, quando escreveu este artigo, ele era um membro de 23 anos do Partido Socialista Democrata, SPD. Estudando economia política e filosofia em Leipzig com Wilhelm Wundt, Karl Butt e Karl Laprecht, tendo acabado de terminar uma licenciatura em música. Pouco depois, ele se casou com Kate Duncker, nascida Doll, uma notável socialista por direito próprio.
Juntos, eles viajaram dando palestras sobre temas socialistas e durante a Primeira Guerra Mundial se separaram do SPD para ajudar a fundar a Liga Espartaquista com Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht e Clara Zetkin, e eventualmente ajudaram a fundar o Partido Comunista da Alemanha, KPD. Ambos faziam parte do primeiro comitê central do KPD. Hermann fundou a Escola Marxista dos Trabalhadores em 1925 e permaneceu comprometido com uma frente única com os social-democratas. Durante o domínio nazista, Kate fugiu para os Estados Unidos, enquanto Hermann passou pela Dinamarca, Grã-Bretanha, França, Marrocos e, eventualmente, pelos Estados Unidos. Após a guerra, regressaram à Alemanha Oriental e juntaram-se ao Partido da Unidade Socialista. Enquanto Hermann lecionava em Rostock, tornando-se eventualmente chefe da Federação Alemã de Comércio, ele morreu em 1960 e foi enterrado no cemitério Friedrichsfelden, em Berlim, próximo ao Memorial dos Socialistas, em homenagem a Luxemburgo e Liebknecht. O artigo abaixo pode parecer deslocado hoje, já que palavras como justiça e direitos dominam o discurso da esquerda, mas a ideia de que Stirner pode ser lido positivamente pelos trabalhadores, o fato de o seu pensamento poder ser visto como uma inspiração para a classe trabalhadora, deveria finalmente despertar os socialistas do dogma de que devemos lutar por uma causa superior à nossa. Para Dunker, seguindo Stirner, os proletários não precisam de olhar para fora de si próprios e das suas próprias necessidades. Confiar que os trabalhadores podem pensar e decidir por si próprios é um pré-requisito básico para a emancipação social. Como Dunker apontou numa nota a esse texto, a principal obra filosófica de Stirner pode ser comparada na edição Recla por 80 penny, e assim cada um pode formar o seu próprio julgamento com base na própria obra. Pois quem sabe mais do que o trabalhador o quanto o seu trabalho degrada? O que uma filosofia do proletariado pode fazer é remover algumas das barreiras ideológicas à autoemancipação, mas nunca poderá conseguir isso por si só. Esse é o faro daqueles que querem essa emancipação e lutam por ela. Uma filosofia para o proletariado. Fala-se de uma ciência para o povo, de uma arte para o proletariado, e não apenas em teoria. A prática também tem proporcionado às pessoas trabalhos que buscam atender às suas necessidades, ampliar sua formação e conhecimento. As diversas histórias da editora Dietz, os livros científicos e econômicos da Biblioteca dos Trabalhadores dão ao proletariado, desde que cheguem às suas mãos, um tesouro de conhecimento que já pode torná-lo intelectualmente superior à burguesia, batizado com o chamado ensino superior. Dada a diversidade desses produtos intelectuais, é surpreendente que uma área pareça ser quase completamente preterida. A filosofia. A cosmovisão socialista não exige sua ancoragem na filosofia? O sentimento desta necessidade provavelmente levou Friedrich Engels, em sua época, a conduzir a polêmica contra Eugene Düring, no estilo mais amplo e popular. Mas sua revolução da ciência oferece apenas um encadeamento de fragmentos filosóficos, como a natureza crítica de sua tarefa implicada. É difícil extrair um sistema dele. A tentativa de criar tal sistema foi empreendida por Leopold Jacob em sua Ideia de Desenvolvimento, das quais as 2 primeiras partes foram publicadas. A morte do autor impossibilitou a expansão e conclusão da obra como um todo. Mas o que Jacob desenvolve é mais ou menos uma filosofia da natureza. Ele próprio era um cientista natural de profissão. A filosofia, como subproduto das ciências naturais, deu origem a uma série de tratados filosóficos populares. Mas a duplicidade mais ou menos grave de suas hipóteses condena-o. Não podemos contentar-nos com o fato de as suas teorias, há muito obsoletas e refutadas, infiltrarem-se através dos canais de edições populares baratas nas massas trabalhadoras, como aconteceu com a Força e Matéria de Ludwig Büchner. E porque a visão moderna da vida deveria ser desenvolvida e promovida apenas através do longo desvio através das ciências naturais. A filosofia epistemológica da escola kantiana, a qual Joseph Dietzen,
O filósofo trabalhador ainda adere no seu Positive Outcome of Philosophy, foi substituída pela filosofia da natureza, mas isso também teve de abrir caminho para uma nova abordagem filosófica que buscasse uma base psicológica. Com esta mudança no horizonte científico, o objeto do filósofo também mudou. Se antes se passava da alma idealista para o corpo materialista, agora, por assim dizer, ambos os objetos são combinados em um. E como se tinha consciência dessa ligação em si mesmo, o eu realista tornou-se o ponto de partida e o objeto da reflexão filosófica. A filosofia do eu, como soa aforisticamente nas criações artísticas modernas de Henrik Ibsen, Fyodor Dostoiévski, Richard Damon e outros, e como encontrou seus representantes mais jovem, mais deslumbrante em Friedrich Nietzsche, começa apenas do indivíduo. Esta falta de pressupostos, a restrição ao autoconhecimento, torna esta filosofia particularmente adequada ao trabalhador. O sistema capitalista, que o fez se esconder no mercado desde muito jovem, desperta assim nele o sentimento de personalidade muito mais prontamente do que no garoto burguês que se coloca um boné colorido em seu ego na universidade. As experiências de vida que o trabalhador acumula em abundância na luta pela existência logo levam a pensar sobre o valor ou valor de sua força de trabalho. E como esta não pode ser separada de si mesmo, ele facilmente chega a refletir sobre o valor de sua personalidade ou sobre a sua falta de valor em relação ao mundo das classes proprietárias. O que sustenta o movimento socialista, se não o despertar da autoconsciência das massas? Autoconsciência e autoconfiança são termos correlativos aqui. Um não é concebível sem o outro. É sabido que pensamos mais naquilo que não temos do que naquilo que temos. Assim, pensamento sobre justiça e violência, Estado e lei, propriedade e família aninham-se facilmente na cabeça do proletariado deserdado e despossuído. Os seus pensamentos não estão vinculados ao status quo. Ele não precisa parar nas instituições sagradas do Estado, pois não tem nada a perder, mas um mundo a ganhar. Toda esta linha de pensamento não corre paralela à filosofia do indivíduo? Só que este último tentou de forma muito mais laboriosa e incompleta livrar-se conceitualmente dos fenômenos que já deixaram de existir objetivamente para o proletariado. No entanto, esse tratamento filosófico tem a grande vantagem de despertar e apoiar a observação individual através de toda a estrutura do seu sistema e tornar mais fácil para o indivíduo que filosofa obter uma visão geral do mundo que o rodeia. O construtor mais claro e profundo desta filosofia do eu é Max Stirner, e a sua filosofia do único e da sua propriedade é um livro que deveria estar nas mãos de todo trabalhador pensante. Nietzsche tem sido frequentemente chamado de sucessor de Stirner e, a julgar pela cronologia, nada poderia ser dito contra isso. Stirner escreveu cerca de 40 anos antes de Nietzsche, mas de acordo com o conteúdo, gostaríamos de inverter a relação, já que Stirner completa e sintetiza os fragmentos de Nietzsche. Contudo, deve-se mencionar um grande contraste entre os dois, pois é isso que mais nos recomenda Stirner como professor filosófico do proletariado. Nietzsche é um aristocrata, Stirner um plebeu, no sentido próprio. Nietzsche escreve para os cultos, cansados da cultura, no estilo artístico refinado, que pressupõe uma quantidade infinita de tempo de lazer e conhecimento positivo para a compreensão. E o trabalhador só pode adquirir ambos com dificuldade. Stirner dirige-se ao egoísta, que deve livrar-se do jugo de séculos de servidão e preconceitos e ilusões, mas também ao poder estatal e à exploração. Sua linguagem é simples e grosseira. Ele não pressupõe nada além de um olhar livre e um coração livre. Em vários lugares, ele apela ao sentimento proletário e ao poder proletário. Não há dúvida de que é preciso primeiro ler Stirner. É preciso saltar algumas partes da sua longa polêmica contra o cristianismo e o liberalismo dos anos 40. Acima de tudo,
termos como povo, liberalismo e comunismo têm de ser explicados no seu contexto histórico. No entanto, logo esqueceremos que o livro já tem mais de 50 anos. As suas observações sobre a história do desenvolvimento da burguesia, sobre a Igreja e o Estado, a sua teoria do direito e muito mais, contém uma riqueza de insights de longo alcance. O que ele diz sobre a questão do pauperismo, ou seja, a questão social do seu tempo, está bem na página 294, mas talvez alguns exemplos forneçam a melhor visão. Citação: pede-se aos estados que eliminem o pauperismo. Isto é como pedir ao Estado que corte a sua própria cabeça e a coloque a seus pés. E ainda na página 296. O pauperismo é a minha inutilidade, o fato de não poder servir-me de mim mesmo. Assim, o Estado e o pauperismo são a mesma coisa. O Estado não me deixa atingir o meu valor e só existe através da minha inutilidade. Procura sempre tirar proveito de mim, ou seja, explorar, esgotar, consumir-me, mesmo que esse consumo consista apenas no meu abastecimento, proletariado, quer que eu seja sua criatura. O pauperismo só pode ser eliminado quando eu me uso como eu mesmo, quando eu me dou valor e faço o meu próprio preço. Devo me revoltar para me levantar. Fim de citação. Neste ponto, pode-se abordar outro ponto, que infelizmente hoje é muitas vezes decisivo. É o fato de Stirner estar desacreditado como um filósofo do anarquismo. Não se pode opor-se suficientemente a este descrédito da sua filosofia. Qualquer um pode ser explorado por qualquer um. E é verdade que Stirner nada sabe sobre o socialismo moderno. Ele até luta contra o comunismo utópico de Wilhelm Weyl e Pierre-Joseph Proudhon. Mas ele não coloca sua filosofia no quadro estreito de um sistema sociopolítico. Para ele, o que importa é o eu e a união. O sindicato nada mais é do que um tipo de organização de luta moderna. O sindicato, como o próprio Stirner, descreve uma greve de tal sindicato com as cores mais vivas. Um crítico francês chama o único de um livro que deixamos como monarca. Um livro Conte quitter monarque. Bem, o proletariado tem sido escravo há tempo suficiente para poder desempenhar o papel de mestre pela primeira vez. Mas, para o papel de mestre, ele também deve possuir a consciência do mestre. E esta é a grande lição e fruto da leitura de Stirner. Citação: não é reconhecida em toda a plenitude da palavra que toda liberdade é essencialmente autoemancipação, isto é, que só posso ter tanta liberdade quanto consigo através da minha própria propriedade. De que adianta as ovelhas que ninguém restringe a sua liberdade de expressão? Elas continuam balindo. Fim de citação.